Fala Carlão, está em São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. E a gente chegou aqui no finalzinho do dia a tempo de assistir um belíssimo espetáculo de som e luzes que vai acontecer daqui a pouquinho aqui em São Miguel, aqui nas ruínas que são patrimônio histórico da humanidade, aliás, patrimônio cultural da humanidade. E aqui do meu lado está a Márcia Reck, ela é diretora de eventos e diretora aqui desse show todo, que veio aqui só para nos receber, estava de folga, saiu da folga dela e está aqui para falar exclusivamente para vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. Ô Márcia, espero ter te apresentado direito, viu? Tudo bem, sim, com certeza. E é sempre um prazer atender os amigos. É um prazer recebê-lo aqui, Carlão. Obrigado. Escuta, chega mais para cá um pouquinho. Deixa eu te falar o seguinte. Por que é que tanta gente vem ver esse show? Porque ele narra toda a história que aconteceu aqui nas missões no Rio Grande do Sul. Ele começa falando sobre o surgimento das missões, fala um pouco sobre como aconteceu todo esse processo, como as reduções evoluíram e depois encerra contando o que aconteceu durante a Guerra Guaranítica. Então, para o visitante que vem aqui durante o dia, que visita o sítio histórico São Miguel Arcanjo, à noite complementa essa visita conhecendo um pouco mais da história com o espetáculo Som e Luz. Pois é, e falando em conhecer um pouco mais da história, a gente já passou no portal, quando a gente entra, tá lá na BR ainda, tem lá o portal, você está na Rota das Missões, depois a gente entra ali no portal, onde tem aquela frase lá do guerreiro Guarani, dizendo que essa terra tem dono, não é isso? E a gente vai aprendendo devagarzinho um pouquinho o que é e o que foi esse momento histórico aí. Isso aconteceu no século XVIII, não é isso? A história de São Miguel Arcanjo, que é a nossa redução aqui, ela começou a ser contada a partir de 1687, quando os índios vieram da redução de São Lourenço e São Luís Gonzaga para cá, fundaram a redução de São Miguel. A redução de São Miguel, para te ter uma ideia, chegou a ter mais de 7.000 índios. Então ela teve um grande desenvolvimento. A nossa igreja é uma das mais bem preservadas do Brasil, com certeza, mas dos 30 povos missioneiros que envolvem Paraguai e Argentina. Por quê? Porque ela tem um padrão de construção um pouco diferenciado. Ela foi construída basicamente com pedra. São grandes blocos de pedras que vieram de uma distância bem grande. Então, com certeza, é uma história que emociona a todos, porque fala um pouco de um povo que viveu muitos anos aqui e que fez um bonito trabalho que ficou para as futuras gerações. Mas deixa eu te falar, vamos tentar entender um pouquinho, porque a gente estuda isso lá no colégio, na escola, faz tanto tempo, né? A gente estuda Tratado de Tordesilhas, aí as coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Eu queria que você situasse um pouquinho nessa história, porque eu até comentei aí na minha apresentação que a gente está falando de um dos momentos históricos mais importantes para esta região, né? E quando eu falo esta região, estou falando das Américas, né? Que foi foi a partir de uma briga entre portugueses e espanhóis, e isso tudo, quem sofreu foi os povos indígenas, né? Na verdade, assim, como é que começa essa história? A partir do projeto de expansão da Igreja Católica, que mandaram os padres jesuítas fazerem essa evangelização em outros povos, se formou, num primeiro momento, algumas reduções que não... O que é redução? É isso que eu ia te falar. Não, você tirou daqui, porque eu ia falar o seguinte, ela fala redução assim com uma boca boa, né? Como se o Brasil inteiro entendesse, porque redução para mim é coisa gastronômica. O que é uma redução? Na verdade, os índios, eles viviam como nômades numa grande área de terra. E a redução nada mais é do que reduzir essa população para um pequeno espaço, onde se cria uma estrutura, inclusive para a segurança deles, porque naquela época já tinha os ataques dos bandeirantes que vinham buscar índios como escravos. Então, foi mais ou menos por aí, foi reduzir os índios para um espaço menor para facilitar o trabalho dos padres, né, com a catequização e o próprio controle desses índios para não voltarem para a floresta, então ficarem mais próximos.
e essa questão da segurança deles. Aí o que acontece? A partir desse momento se formaram reduções no Paraguai, na Argentina e no Brasil. Aqui no Brasil foram 7 povos, que são São Borja, São Lourenço, São Luís Gonzaga, São Nicolau, São Miguel, São João Batista e Santo Ângelo, que foi a última das reduções. E você fala aqui no Brasil, você está falando aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, exatamente. Entendi. É que aqui o Rio Grande do Sul, você sabe, né? É praticamente um outro país, então, normal. É isso aí, é a força do hábito. É a força do hábito, né? Bom, é verdade que existia aqui um nível de populacional, eu até não sei, a gente precisa até olhar historicamente, né? Quantos habitantes tinha, por exemplo, a cidade de São Paulo nessa época e quantos habitantes tinham aqui. Aqui me parece que era uma região altamente desenvolvida para a época, né? Eu não saberia te responder quantas pessoas tinham em São Paulo, claro. Mas o que se fala é que a população dos 30 povos era mais ou menos semelhante na época à população de Buenos Aires, que já era capital da Argentina, né? E que tinha uma grande densidade populacional, né? Maravilha. E hoje esse show aqui é uma coisa importante, é uma coisa majestosa, né? Com certeza, eu acredito que você vai gostar bastante. É uma história narrada aí por vozes famosas como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, e nos convida a vir a São Miguel das Missões e com certeza, além de visitar durante o dia o nosso sítio, conhecer o restante da cidade, os outros atrativos que temos, aproveitar nossa infraestrutura de hotelaria, de restaurantes, e à noite assistir o espetáculo Som e Luz, que com certeza é imperdível. Maravilha. Ô Márcia, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu que agradeço, obrigado por essa oportunidade. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão conversou com a Márcia Reck, que é diretora de eventos aqui da Secretaria de Turismo do município de São Miguel das Missões. E este Fala Carlão com imagens aí do José Carlos de Castro e direção de Ulisses Riba, a gente vai ficando por aqui.